Boa tarde, paz seja com todas vocês. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor e hoje é Efésios capítulo 6, né? Capítulo 6 e damos graças ao Senhor porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos capacitado e o Senhor tem nos dado força para permanecermos na presença dEle, permanecermos de pé. O Senhor tem nos dado graça para que possamos viver, né, a palavra dele. Glória a Deus por isso, por mais uma oportunidade. Agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas e que a paz do Senhor reine no coração de todas, que a alegria do Senhor, a cura, possa entrar no lar de vocês, na casa, na família, que as bênçãos do Senhor sejam sobre todas vocês. Ei, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, Kênia, todos que chegaram agora, que Jesus abençoa. Nós já oramos e agora nós vamos lá para o capítulo 6 de Efésios. Vamos lá. Abra sua Bíblia, capítulo 6. Vamos ler do 1 até o 4 por enquanto. O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nós devemos ver o dever dos filhos com os pais, né? O primeiro, do versículo 1 ao 3. Então, o apóstolo, Paulo, ele menciona 3 motivos que devem levar os nossos filhos a ser obedientes, levar os filhos a serem obedientes aos pais. A natureza, a lei e o evangelho. Então, a natureza, que os filhos sejam obedientes aos vossos pais, porque é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os moralistas, pagãos, os filósofos estoicos, a cultura. Então, as grandes religiões, todos, a gente vê que tem a razão que é os filhos obedecer aos pais. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. Então, a lei, que nós falamos, né, sobre a natureza, agora a lei. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. É a promessa do Senhor. Para viver bem, seja feliz, né? Honra teu pai e tua mãe. Para ter vida longa sobre a terra, honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar, né? Também amar, respeitar e cuidar. É possível obedecer sem honrar. É possível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não honrava. Né? Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais a presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Então, honrar o pai, honrar a mãe, é honrar a Deus. A desonra aos pais era um pecado punido com morte. Lá em Levítico, né? A gente vê isso lá em Levítico. Se o filho ele desobedecia, os pais levavam e eles eram apedrejados. Então, assim, levava à morte, punição. Então, não devemos resistir à autoridade dos pais, mas sim entender que quando honramos os pais, estamos honrando o próprio Deus. Quando os filhos honram os pais, eles estão honrando o próprio Deus. Claciene, seja bem-vinda. Está participando pela primeira vez, glória. Né? Kelly, Pai do Senhor, que chegou agora também. Nós estamos no capítulo 6 de Efésios. Nós lemos os 3 primeiros versículos falando sobre os filhos honrar os pais. Então, honrar o pai é honrar a Deus. Honrar pai e mãe traz muito benefício para as nossas vidas.
A desonra aos pais é um pecado, que nós falamos, né? Então, a promessa é promessa de Deus, gente. E o nosso Deus, ele não é homem para que minta. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre. Então, se nós honramos os nossos pais, a promessa dele vai cumprir em nossa vida. Ou seja, teremos prosperidade e longevidade. Olha que lindo! Longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. Estava no aniversário do vô do meu marido, o Gilson, falando, né, que o Gilson é filho dele, meu cunhado, falando que o quanto o pai dele honrou os pais. O quanto o seu Louro, né, o nome dele é seu Louro, honrou. Vai fazer 95 anos, gente. Vai fazer 95 anos. Se for olhar, né, uma pessoa que bebe, que fuma, se a gente olhasse assim, parecia que nunca ia viver esse tanto. Mas era um homem que honrava os pais. Olha aqui a palavra de Deus se cumprindo na vida dele, uma pessoa tão perto de nós, longevidade. Deus tem dado longa vida para ele. E é isso, nós vemos isso. Então, o terceiro lugar é o evangelho. Os filhos sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Né? Em Colossenses 3:20 fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Aí agora em Efésios, equilibra a ordem dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. O que Paulo está nos ensinando? Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Deve obedecer aos pais porque tem relacionamento com Cristo. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Então, nós temos o Senhor. Nós podemos nos relacionar com o Senhor e, através disso, ser obediente e honrar aos pais, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá para o versículo 5. O lar cristão. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como para o Senhor e não para homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, para que com ele não há acepção de pessoas. Não existe acepção de pessoas para o nosso Senhor. Nós vemos em Colossenses, eu gosto muito desse versículo, que tudo que for fazer com amor. E aqui em Efésios, servindo de boa vontade, como para o Senhor, porque a recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. É o Senhor que vai recompensar cada um de nós. Então, nós devemos viver essa palavra, saber que nós podemos, né, servir com amor, com alegria. Podemos adorar o Senhor através das nossas atitudes, servindo com amor. Então, nós podemos entender que os servos, né, antigamente escravos, e dessa passagem eram escravos e não servos no sentido moderno da palavra. A escravidão parece ter sido universal no mundo antigo. Uma alta porcentagem da população do Império Romano consistia em escravos. Mas até aqui, Paulo está orientando, até os servos devem servir o seu Senhor. Como? Servindo a Deus. Então, o cristianismo triunfou sobre a escuridão. Foi a religião cristã que apagou essa mancha da civilização. Os reformadores trataram a questão do mistério do pobre e do ministério do rico. A pregação de John Wesley pavimentaram o caminho da abolição da escravidão, da escravatura na Inglaterra. Mais tarde, acabou com a escravidão na Inglaterra. A Guerra Civil dos Estados Unidos acabou com a escravidão, com a vitória dos Estados Unidos, dos estados do Norte sobre o estado do Sul. No Brasil, a escravidão foi vencida em 1888. Em nenhum país cristão a escravidão pôde prevalecer. Glória a Deus! É isso que o nosso Senhor faz. Então, em Efésios,
Aqui, Paulo mostra 3 aspectos de um relacionamento transformado, né? Ele mostra os aspectos, que é o quê? A igualdade. Diante de Deus, os senhores e escravos são iguais. A justiça. Fazei o mesmo para com eles. Tratar de modo igual. Fala da fraternidade. Não mais como escravos. Até melhor do que escravos, mas como irmãos. Irmãos, todos somos irmãos. A escravidão foi abolida de dentro para fora. Glória a Deus que o Senhor, Ele tem feito, Ele é maravilhoso, então todos nós somos irmãos. Desde que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, Ele nos fez todos irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos lá, o versículo 10, agora aqui, fala da armadura de Deus. Eu estava até pensando sobre isso, né, para 2026, e não tem como nós entrarmos no ano e permanecermos do mesmo jeito. Não tá. Aí, às vezes, a gente começa a refletir agora, no final do ano, só refletindo, o que eu queria ter feito não deu para eu fazer, mas olha, é bola para frente, 2026 vem aí, mas para nós vencermos, continuarmos vencendo, nós devemos entender que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra a potestade, é o que nós vamos ler aqui agora, em Efésios, né, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra o seu irmão? Não! Para ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os denominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabalável. Permanecer inabalável. É isso que o Senhor quer para nós. Permanecermos inabaláveis na presença do Senhor. O Karine falou que está baixo, mas aqui está no volume normal. Para vocês está bom? Tá? Aumenta o seu aí, Karine. Possamos ser revestidos. Ser revestidos, gente, de poder. Da armadura. Nós devemos entender, olha, que a nossa luta não é contra irmão, não é contra fulano, contra ciclano. É contra o inimigo. É sim, é contra ele que nós devemos lutar. Olha só, uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua na qual estamos envolvidos. Não existe pessoa neutra nessa guerra, não existe. Ou estamos alistadas no exército de Deus, ou no exército do inimigo. Então, nós devemos entender nesse ponto aqui, do que nós estamos lendo, né? Permanecer inabalável. Saber que a nossa luta é contra o inimigo das nossas vidas. Quem é ele? O reino das trevas. E sabia que o reino das trevas, ele tem organização. Gente, o inimigo, ele é esperto. O diabo, ele é inteligente. Ele não brinca. Então, nós devemos entender, eu quero entrar em 2026 com a armadura de Deus, porque eu sei que a minha luta é contra o inimigo. E olha só como que ele é organizado. Principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exércitos espirituais do mal. O diabo e seus demônios investigam nossa vida. Ele busca oportunidade para nos atacar ao tempo inteiro. Ele busca qualquer brecha, qualquer oportunidade. Esse inimigo não dorme, não tira férias, não descansa. E tem um variado, né, ciladas, ele arma ciladas para cada pessoa. Ele usa estratégia diferente com cada uma de nós. Às vezes, tem um ponto que para mim é mais difícil, aí ele sabe ali o meu ponto mais difícil, mais fraco, ele vai usar de estratégia ali. Para você, é outro ponto. Ele não brinca em ser diabo, e tem muitas pessoas brincando de ser crente.
Nós não podemos brincar de ser crente. O que ele faz? Ele é oportunista, ele é maligno, astuto, persistente. Ele usa suas táticas para furtar a palavra no coração das pessoas. Olha o que ele faz. Às vezes você vai na igreja, ouve uma palavra, mas o diabo ele usa uma tática para furtar a palavra do coração. O que ele faz? Semeia o joio no meio do trigo. Ele quer opor-se ao pregador, interceptar respostas das nossas orações. Nós vemos Daniel. Daniel orou por 21 dias. No terceiro dia, Deus já tinha enviado a mensagem, mas o inimigo ficou barrando a mensagem de Daniel. E ele continuou em oração, não desistiu. Se Daniel tivesse desistido, ele não tinha recebido as bênçãos, a resposta de Deus. O diabo, ele faz isso. Muitas vezes ele quer impedir a nossa oração, as bênçãos, a resposta da nossa oração, mas nós devemos permanecer, não desistir de orar. Ele oprime, muitas vezes com enfermidade, resiste à obra missionária, ele atormenta o coração de quem não perdoa. Isso tudo o inimigo ele faz. Ele atormenta aquela pessoa que não perdoa. Ele dissimula, ele intimida. Ele faz o quê? Pessoas ter falsos ensinamentos. Ataca a mente. Está vendo que você não está lidando com qualquer um? Não. Não estamos lidando com qualquer tipo de pessoa. Não, é o inimigo das nossas vidas. Mas ele tem todas essas qualidades. Mas nós servimos um Deus verdadeiro que está conosco. E o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos ajuda a vencer as obras do inimigo. E como Deus é poderoso, ele nos ensina como nos sermos revestidas da armadura para vencermos o inimigo. Vamos lá para o versículo 14, que ele fala, vamos em partes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade. Aqui, Paulo ele já começa a falar sobre o cinturão da verdade. O crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencer o pai da mentira. O diabo, o inimigo das nossas vidas, é o pai da mentira. Mas se nós estamos ocupadas com a verdade, nós vamos vencer. O homem de integridade, uma mulher de integridade, uma mulher que tem uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, então devemos estar cingidas pela verdade. Glória a Deus. E a outra, vestindo-vos da couraça da justiça. Glória a Deus. Como que Paulo, né, Deus orientou para escrever. Essa peça cobria o guerreiro do pescoço até o peito, protegendo o coração e os órgãos vitais. Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo e do caráter justo que exerce em sua vida diária. Representa uma vida, o quê? Devota e santa, ou seja, retidão moral. Né? Nós temos princípios, temos valores, retidão moral. Nós devemos cada dia ser protegida para que o inimigo não rouba no nosso coração a semente, a palavra. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçado do evangelho. Se quisermos ficar firmes de pé na luta, precisamos estar calçados com o evangelho, o quê? Que nos dá paz com Deus e com o próximo. O evangelho, boas novas, devemos estar calçados o tempo inteiro. Embaraçando sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração, em nossa mente. Ele lança as mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Ele faz isso, a lança, né? No capítulo que nós lemos anteriores. O que é que faz a gente desobedecer a Deus? O mundo e seu sistema, a carne e o diabo. Ele lança as mentiras na sua mente. O que nós aprendemos no livro do Dr. Augusto Cury?
Devemos duvidar desses pensamentos? Quantas vezes são pensamentos nossos mesmos, mas quantas vezes são pensamentos que o diabo joga na sua mente? Pensamentos de vingança, pensamentos de dúvida de quem é Deus? Mas com o escudo da fé, nós podemos vencer, nós podemos proteger a nossa mente. Desejo de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. É o que o diabo faz. Mas com o escudo da fé nós podemos apagar esses dardos inflamados. O versículo 17, tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. Está tudo disponível para mim e para você. Essa palavra está disponível para mim e para você. Essas armaduras de Deus estão disponíveis para mim e para você. Quando Deus controla a mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Quem está firmado na palavra não cede às propostas sedutoras do inimigo. Não! Não cede. Por isso que eu sempre falo. Vamos falar sempre a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é uma carta de amor que Deus deixou para nós. Nós podemos vencer o inimigo recitando os versículos. Para quê? Para que a nossa mente seja protegida. É com a palavra de Deus. O capacete da salvação. Então, o diabo, ele não vai nos seduzir, porque a nossa mente nem está protegida. Glória a Deus. Com toda oração e súplica, e tem a espada, salvação, capacete de salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na espada do Espírito, por meio da palavra de Deus, vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele. Saqueamos o reino das trevas e libertamos os cativos. Ela é poderosa, viva e eficaz. A palavra de Deus é como espada, ela é espada. E como diz, né, de dois gumes, ou seja, que ela corta para lá e ela corta para cá. Eu leio para vocês, mas ela está aqui, ó, penetrando na minha alma, cortando, me ensinando, como para vocês também. E é com a palavra de Deus que nós vamos vencer. Quando a dúvida vier, os pensamentos de vingança, pensamentos ruins, pensamentos de dúvida, vence com a palavra de Deus. O próprio Cristo, sendo Deus, deixou o trono de glória, veio nessa terra. Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias que Jesus, tendo jejuado, ele teve fome. O que o diabo fez? Agora eu pego ele. Está com fome? O diabo é astuto, ele é esperto, ele foi o quê? Na fraqueza de Jesus, que ele sendo homem, ele teve fome. O diabo sabia que ele estava com fome, porque ele estava sem alimentar, mas o diabo, ele falou, olha, tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas o nosso Cristo, com toda a sabedoria, usou o quê? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, amadas, nós podemos usar a palavra de Deus para vencermos o inimigo. O próprio Cristo nos deu o exemplo. Vamos usar a palavra de Deus. Então, precisamos, para vencer, precisamos das armas espirituais poderosas em Deus para desfazer sofisma e desbaratar o inimigo. Precisamos do revestimento de poder de Deus, do revestimento de toda a armadura de Deus. Agora o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos em amor, com fé, da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Gente, Paulo,
um homem que estava preso, ele sempre falava, né? Eu me considero prisioneiro de Cristo. Por quê? E Deus usou ele lá nas prisões. Orar por mim. E nós devemos fazer isso em oração e súplica. Todo momento devemos orar. É todo momento, todo tempo, no espírito, orando e vigiando. Está lavando uma vasilha? Ore. Está tomando banho? Ore. Senhor, me lava. Reveste, lavando a cabeça. Senhor, me dê o capacete da salvação. Lavando. Senhor, coloque em mim a couraça da justiça, os meus pés com a preparação do evangelho. Vamos orar todo o tempo e orar umas pelas outras, continuar nesse propósito. Nós vamos vencer quando nós somos revestidos do poder do Senhor. A nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará até que ele seja lançado no lago de fogo. A vida cristã é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Não tem pausas. Depois de uma vitória, não devemos arriar as armas. Não. Teve uma vitória? Não encoste as suas armas, continue lutando, pois não há momento mais vulnerável na vida de um indivíduo do que depois de uma grande vitória. O segredo da vitória é a vigilância constante. É a vigilância constante, porque o inimigo, ele não brinca, ele não tira férias. Nós não podemos tirar férias. Eu não vou orar mais não, estou cansada de orar, vou ficar um dia sem orar. O diabo, ele não tira férias. Vou ficar um dia sem ler a Bíblia. Ele não tira férias. Ele procura oportunidade para nos atacar. Então, a energia com a qual lutar é a oração. A oração é a energia que capacita o crente a usar a armadura e brandir a espada do Espírito. Então, Paulo está nos orientando que é com a oração. Nossa, não podemos lutar com as nossas forças. Se fosse com as nossas forças, eu estaria perdida, que eu sou tão fraca. Mas é através da oração que nós podemos lutar. É com o Senhor, é o poder, a oração é o poder para a vitória. Por isso devemos orar em todo tempo com coração e súplica. E Paulo menciona ainda verdades de encorajar todos nessa batalha. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, não precisa ter medo, você não está só. É um grande encorajamento fazer parte da família de Deus. Não estamos sozinhos, nós temos o Senhor. E nós fazemos parte da família de Deus. Como soldadas, precisamos juntas lutar. Olha que lindo! Hoje somos aqui 11 soldadas de Cristo que estamos lutando juntas. É isso, nós não estamos só. Nós temos o Senhor e temos umas às outras. Nós somos parte, membros do corpo de Cristo. E mesmo em guerra, somos o povo mais abençoado do mundo. Não importa em que circunstâncias podemos estar, se estamos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, que é paz, amor, fé e graça. Glória a Deus! Estamos em Cristo, não estamos só. E a paz, que excede todo entendimento, o amor, que Ele nos amou primeiro e colocou esse amor em nós. A fé e a graça é pela misericórdia dele. Nós estamos de pé pela graça, pela misericórdia. E o Senhor nos ajuda, nos orienta que devemos orar a todo momento para sermos revestidas com as armaduras de Deus. Finalizamos esse capítulo maravilhoso. Vamos entrar em 2026 revestidas. Gente, hoje é dia 16. Temos, esses dias todos para orar todos os dias. Senhor, eu quero ser revestida do seu poder. Eu quero ser revestida com a sua armadura para entrar esse ano e vencer todas as ciladas do inimigo. Ele não vai ter oportunidade para atacar a nossa vida. Ele não vai achar brecha para atacar a nossa mente. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estaremos em oração. Glória a Deus. Mas alguém deseja falar algo sobre esse capítulo? Fechou com chave de ouro. Glória a Deus por esse dia, né? Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. Não desista.
em orar. Não desista. Vamos permanecer firmes. Vamos permanecer firmes na presença do Senhor, em oração constante. Porque o inimigo, muitas vezes, ele quer abarrar a nossa resposta. Mas vamos continuar em oração, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está lá fora, do que o adversário das nossas almas.